Verônica já está comigo. Seja bem-vinda, Verônica. Oiê, obrigada. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, é um prazer tê-la aqui no palco do MJ. Bom, a respeito desse tema, né? Eu falei aqui por alto que para mim é um tema importante dentro do que nós temos vivido dentro da sociedade. Você concorda um pouco com isso antes da gente ir mais fundo? Muito, muito mesmo. Até porque a gente vive numa sociedade que não curte muito que a gente use as emoções, né? Então, falar sobre razão e emoção é um jeito da gente poder desmistificar um pouquinho também, né? O que realmente são as nossas emoções, o que é você agir de forma racional. Então, esse tema, show! Perfeito. Então, para darmos início aí com o chave, eu vou pedir para você falar para a gente qual a diferença entre razão e emoção. Vamos lá, então. A gente usa na psicologia um termo que a gente fala que é como se fosse uma mente racional e uma mente emocional. Mas mesmo a gente tendo essas duas diferenças, temos uma mente só, né? Então, mesmo a gente falando que tem a razão e a emoção, as duas acontecem no nosso cérebro. Sim. Então, esse pensar emocional que a gente fala, né? Essa mente emocional, seria uma mente totalmente pautada dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, seria a gente agir em determinadas situações e só levar em conta aquilo que a gente sente. Então, assim, seriam aquelas pessoas um pouquinho mais impulsivas, que no momento de alguma discussão choram ou que ficam muito bravas, né? Em coisas que são muito bobas, né? Que a gente fala, em situações que não precisaria tanto de uma excitação de humor, né? E quando a gente fala em pensar emocional, né? Essa mente mais emocional é uma mente totalmente pautada nos sentimentos. Então, a pessoa, ela não pensa muito na situação, ela só age de forma com aquilo que ela sente. Já uma mente mais racional seria totalmente contrário do emocional. Seria aquela pessoa que age de forma extremamente fria. Então, ela não leva em consideração os seus sentimentos, as emoções que ela está sentindo e ela pensa de forma muito lógica. Então, é como se fosse o preto no branco, sabe? Uhum. Por exemplo, aquela pessoa que pensa assim, precisa economizar X reais, né, em dinheiro. Então, aquela pessoa vai lá e economiza. Já uma pessoa que pensa de forma emocional, ela sabe que ela precisa economizar o dinheiro, mas ela vai pensar, ai, hoje eu queria um docinho, então eu vou comprar. Eu Então, mereço. Mais ou menos. Aquela, né? Mais ou menos a distinção seria um pouquinho essa, assim. Então, uma utiliza as emoções de forma muito intensa e a outra já é de forma totalmente fria. Uau! E só ouvindo você falar, Verônica, já me veio à mente aqui que então a gente não pode nem ser de mais um e nem de mais outro. Perfeito. Então explica pra gente como que a gente consegue encontrar um equilíbrio e qual a importância de ter esse equilíbrio. Perfeito. Quando a gente fala sobre emoções, né, sobre agir, a gente leva muito em consideração aquilo que a gente está sentindo no momento. Então, a importância do equilíbrio é algo que a gente vai percebendo quando a gente adquire o nosso famoso autoconhecimento, né? Que é uma ferramenta, uma habilidade que a gente adquire não só em terapia, né, com o psicólogo, mas também de outras formas ao longo da nossa vida. E esse equilíbrio seria a gente utilizar essas duas formas de pensar, né? Tanto a emocional quanto a mais racional, só que de forma equilibrada. A gente fala que o legal é a gente encontrar o meio caminho, né? Um pouquinho de cada. E o porquê que não é tão legal quando a gente acaba utilizando os dois extremos, né? Ou eu sou emocional demais, ou eu sou racional demais. Porque aí, tudo que é demais, tudo que é em excesso, a gente fala que há um descontrole, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente racional, a gente já entende que essa pessoa tem muita dificuldade em lidar com os sentimentos dela. E aí, se ela tem dificuldade em lidar, é muito possível que ela tenha medo de sentir. Então, se ela tem medo de sentir, ela prefere ser uma pessoa mais rígida, né? Então, a gente vê que quem pensa de forma racional tem uma certa rigidez. E já quem pensa de forma extremamente emocional tem essa questão do descontrole. Então, meio termo seria a gente prestar bastante atenção em nós. Se autoconhecer. Se autoconhecer e principalmente quando a gente vai tomar decisões. Então, por exemplo, preciso decidir qual é o trabalho ideal para mim. Né? Eu tenho um trabalho dos sonhos, eu preciso decidir qual trabalho, qual oferta de trabalho que eu vou querer. Então, é importante a gente pensar o que eu estou sentindo no momento, né? Qual emoção que está me trazendo essa situação? O porquê que seria legal eu escolher o trabalho X?
Eu falo muito para os pacientes na clínica que a gente ama trabalhar com listas. Então, eu falo para eles muito a importância da gente colocar os prós e os contras, né? E dessa forma, a gente acaba levando as nossas emoções em conta, os nossos sentimentos, que a gente acaba se auto-perguntando. Mas a gente também não deixa de agir com certa frieza e ficar mais na defensiva, na rigidez. De falar, não vou pensar nada a respeito, não vou falar nada, vou ficar aqui quietinho. Vai tendo sabedoria, né? E, poxa, Exatamente. como é importante, porque a gente nessa correria louca do dia a dia, a gente não passa muito tempo com nós mesmos. De parar para entender quais são os nossos limites, onde que eu tô sendo mais frio, onde, falta um pouco de sentimento aí, de emoção. Exatamente. E isso vem muito do que a gente estava até falando no comecinho do nosso bate-papo, de uma construção social. Porque a gente aprende que é ruim usar os sentimentos, usar as emoções. E existe até um certo preconceito em relação a ser uma pessoa emocional, né? Que as pessoas já falam, ai, fulano é muito emotivo. E isso é taxado como algo muito ruim, né? Então a gente já cresceu em uma sociedade, né? Em um mundo em que se você sofre é ruim, então é melhor você ficar mais de boas, né? Ficar ali sem sofrer, sem falar nada, ficar quietinho, na rigidez. Exato. E a gente entra até num ponto que é um termo muito usado ultimamente, que é a questão da vulnerabilidade, né? E eu acho que nesse campo onde as pessoas que usam mais ali a razão, não dão tanto espaço também para os sentimentos, talvez elas não queiram, de fato, se mostrar vulneráveis, né? Quando, tipo, isso pode trazer algum sinônimo de fraqueza para a pessoa. E isso é muito sério, né? Porque todo mundo sente. Exatamente. E aí a gente percebe o quanto a gente também cresce ouvindo que a vulnerabilidade é uma fraqueza, mas que, na verdade, ser vulnerável é uma coragem tremenda. Porque ser vulnerável é quando a gente consegue expor aquilo que a gente está sentindo, quando a gente consegue nos acolher nos momentos ruins. Então, se eu tô triste, ok, eu tô triste, o que eu posso fazer para melhorar essa minha tristeza? E perfeito isso que você falou. Nos acolher, né? Olhar para aquele sentimento, não tipo, né, ficar ali só chorando as pitangas, mas trazer ele, encará-lo e falar, não, o que eu posso fazer para resolver? E isso faz parte do autoconhecimento que a gente fala, né? Que é a gente saber que nós, seres humanos, a gente tá ali o tempo todo sentindo emoções e que essas emoções precisam ser colocadas para fora, né? Essas emoções estão dizendo algo sobre nós. E se elas estão dizendo, é porque elas estão ali. Né? Se elas estão ali, vamos usá-las. Vamos a gente precisa deixar ter ela isso pertinho. Para a galera que nos assiste também do público cristão, tem um fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. E é muito interessante isso porque justamente traz essa questão de nós termos um domínio sobre as nossas emoções, sobre as questões que nos envolvem a nossa vida. E conversando contigo agora, me vem muito isso também, quanto é importante. Que a própria Paula também falando, né? Gente, se cuidem, olhem para você, produzam isso, porque isso também é uma forma de a gente se amar, né? Não entrar em nenhum extremo e conseguir ter esse equilíbrio aí. Eu fico realmente, acho muito interessante e importante esse tipo de assunto. Só que aí também, Verônica, a gente tem um lado assim dessa questão das emoções, que ou são, né, não são muito valorizadas em algumas questões que são sim importantes, só que por outro lado também a gente tem ali a razão, né? E a gente comentou um pouco mais da razão, da gente dar espaço para os sentimentos. Perfeito. Só que o que eu enxergo também nesse ponto de decisões, o brasileiro, vamos pegar a nossa cultura, ele tem paixões muito fortes, opiniões muito fortes. E quando isso se torna muito grande, parece que nada faz com que ele entre nessa parte de racionalizar e falar, não, pera, deixa eu analisar os prós e os contras, fazer aquela listinha. Parece que vai muito pela emoção. Você sente isso também e acha por que isso acontece, da gente ser muito assim com as paixões? Então, é porque também nós vivemos, tudo isso é muito fruto da nossa sociedade, né? As pessoas acabam adotando isso. Além da gente ter essa questão de pensar de forma racional demais, as pessoas também romantizam bastante a intensidade. Então, assim, eu sou intenso, nossa, eu amo muito, eu enlouqueço, uau, né? E, de novo, pensando na questão dos excessos. Então, tudo aquilo que é em excesso é algo que a gente percebe que tá alguma coisa ali de errado, né? E uma questão importante, assim, que eu acho que casa um pouquinho com o que você
me perguntou em questão dos brasileiros, a gente percebe que nós brasileiros também temos excessos muito grandes. E esses excessos têm a ver com vícios. Então, assim, beber demais, fumar demais, comprar demais. Então, de novo, são excessos. E a gente entende que se tem um excesso é porque tem alguma coisa de errado. E geralmente, assim, já que a gente acabou entrando nesse assunto de falar em excessos de bebida, por exemplo, uma pessoa que bebe em excessos, em consultório a gente entende que é uma fuga da realidade. Então, o brasileiro tem essa questão da intensidade, né? Então, se eu sou intenso, eu faço coisas de forma muito exacerbada. E aí a gente percebe que há coisas ali faltando nessa pessoa, que precisa de cuidado, que precisa de tratamento, que precisa falar sobre as emoções dela, pra gente entender o que está acontecendo de fato. Quer fugir de algo, né? Isso é muito Exatamente. perigoso. A gente precisa realmente amadurecer nesse sentido, todos nós. Muito. E resolver as questões que são importantes, né? Exatamente. Você comentou brevemente, assim, na questão que acho que vai pro lado também de relacionamentos, que é um assunto que a gente conversa aqui, vira e mexe até com os especialistas que a gente convida. E é um campo onde a razão e a emoção brigam muito. Brigam demais. Qual a dica que você pode dar, especialmente para jovens que falam que são intensos? E aí vão de cabeça, ou então a pessoa ali gosta muito da pessoa, tem tudo para dar certo, só que não, razão demais, agora não quero saber, aí também não tem sentimento. Gente, ajuda essa pessoa aí. O que esse jovem pode fazer? Olha, eu amo falar sobre relacionamentos, assim, também é um assunto que ganha meu coração, mas eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, assim, quando eu falo sobre relacionamentos, que 1 mais 1 não são 2. A psicóloga não fugiu da escola. São 3. São 3, porque quando a gente fala sobre relacionamentos, é muito importante a gente privar pela nossa individualidade. E privar pela nossa individualidade também é uma forma da gente controlar ali de uma forma um pouco mais saudável os sentimentos que a gente está sentindo dentro da nossa relação. Então, o que é importante num relacionamento? Além da gente manter a nossa individualidade, a gente saber ali que há sensações o tempo todo rolando, né? Então, se há sensações o tempo todo rolando, a gente precisa prestar atenção em nós. Fora que o diálogo também é algo primordial em qualquer relação, principalmente quando a gente fala sobre sentimentos. Então, assim, se você percebe que a intensidade é algo que está presente na relação, ela pode estar dizendo ali sobre alguns conflitos dentro daquela relação. Então, por exemplo, o que é muito comum a gente ver nos relacionamentos, a intensidade nos ciúmes, por exemplo, né? Pessoas que sentem ciúmes muito forte, aí são muito intensas. Essa dificuldade em manter a sua individualidade, porque quando a gente está com uma pessoa, a gente quer viver a vida da pessoa, né? Quer estar ali com a pessoa 24 horas por dia. Então, quando a gente entende que por mais que a gente esteja numa relação, é importante a gente manter a nossa individualidade e construir, né, a palavra certa, a nossa relação com essa pessoa, e aí por isso essa lógica de que 1 mais 2 não são 2, são 3, né, porque é uma pessoa, a individualidade dela, a outra pessoa, a individualidade dela e o casal, a vida deles juntos, né? Quando a gente entende isso, a gente consegue lidar de uma forma um pouco melhor com a nossa intensidade. E uma coisa importante da gente pensar também, que quando nós somos mais jovens, é normal a gente sentir as coisas de forma mais intensa. Até porque a gente está criando a nossa personalidade, a gente está construindo aquilo que nós somos, então é extremamente comum a gente viver coisas de uma forma muito intensa, porque a gente está experimentando, né? Então é a famosa experimentação. Então quando a gente nunca vive algo, a gente experimenta daquele algo com mais sede. Mas isso tende a dar uma amenizada quando a gente vai entrando mais na vida adulta, lidando com outras responsabilidades. Então, por isso que a individualidade é algo muito importante. Realmente, acredito nisso também. E com o tempo, né, muitas coisas aí nós vamos aprendendo, vamos evoluindo. Perfeito. Né, e conhecendo mais também sobre nós mesmos. E enquanto você falava aí, a gente falando a respeito desse tema de razão e emoção, você citou diversos momentos sobre a questão do diálogo. Muitas pessoas, para se conhecerem e encontrarem esse equilíbrio, elas têm ali o auxílio, né, do psicólogo, do terapeuta. Aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso, não tomaram a decisão de fazer isso. Como que a família pode ajudar, ou talvez
o namorado, o noivo, a noiva, como que eles podem ajudar essa pessoa para que ela gerencie, né, essa balança da razão e da emoção? Uma forma muito interessante é a gente abrir esse espaço para diálogo, mas falar exatamente sobre as emoções. Então, por exemplo, quando você está em uma situação de conflito, né, um conflito entre casal, a famosa DR, né, ali a briga. Abrir esse espaço para essa conversa. Então, perguntar como que você se sente com essa minha pergunta para você, né? Por exemplo, falar, eu detesto quando você faz XYZ. E aí você pergunta para a pessoa, fulana, como que você está se sentindo com essa minha pergunta? Né? O que você acha? Você concorda comigo? Você não concorda? O que a gente poderia fazer para melhorar? E um espaço em que a gente cria para falar sobre os nossos sentimentos acaba por si só criando um ambiente muito saudável, porque a pessoa se sente segura para ser o que ela é e para expor o que ela sente. Então, não só na família, mas nos relacionamentos, abrir esse diálogo para que as pessoas possam expor e sentir juntas aquilo que elas estão pensando ou aquele sentimento que está muito difícil de lidar sozinha, é algo que pode privilegiar muito a relação por si só. Nossa, realmente. Então que aí nos lares, né, a gente possa ver mais diálogos, né? Perfeito. Até também entre os amigos. É muito bom, porque também gera um ambiente de respeito, de você entender, Exatamente. não é frescura de fulano. Exatamente. Ele não é tão seco assim, ou então muito emocional assim, à toa. Exatamente. Né? E pensar também que muito da forma em que a gente lida com as nossas emoções, com a racionalidade, tem a ver com as nossas aprendizagens. E o que são as nossas aprendizagens? É aquilo que a gente passou a vida toda. Então, se a gente também, a importância, né, da família e das relações, se nós passamos a vida toda vivendo em uma família que não falava sobre sentimentos, que não falava sobre emoções, qual a probabilidade da gente desenvolver essa habilidade? Não há. Né? Então, por isso que é muito importante que essa construção comece desde cedo. Né? Então, estimular crianças também a falar sobre isso, a expor sentimentos, emoções, até porque a gente nasce com emoção, né? A gente nasce chorando, né? Como que a gente nasce? Chorando. Então, é muito importante a gente já ir estimulando isso desde cedo, para que na vida adulta isso se torne uma habilidade mais confortável, assim, de se lidar. Muito bem. E é um processo, né? Então, assim, nada acontece do dia pra noite. Às vezes a gente quer tudo ali muito rápido. Então, pra gente que fica aqui querendo tudo pra ontem, o que você pode dar de dica, né, a respeito dessa construção, desse encontro do equilíbrio? Respirem fundo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes quando eles estão muito agitados. Verônica, quero isso, quero que eu falo. Calma, respirem fundo. Essa questão do processo que você falou é algo primordial. Lembrar sempre que a gente vai tendo mais afinidade com alguma coisa, a gente vai ficando bom, vai ficando mais confortável, quanto mais a gente experimenta daquilo. Então, deem espaço para as emoções de vocês, para os sentimentos que vocês sentem. E uma coisa até que eu também uso bastante na clínica, que eu falo que alivia um pouco o coração dos meus pacientes. As emoções vêm e elas vão. E os sentimentos também. E quando a gente tem essa percepção, a gente consegue dar uma acalmada na nossa ansiedade, naquele momento que a gente está passando, que a gente não está se sentindo tão legal. E a gente percebe que acolher as nossas emoções é muito melhor do que evitá-las. Então, respirem fundo e se permitam viver as emoções de vocês que estiverem vindo aí na hora. Vocês não vão se arrepender, vai ser muito mais legal. Muito bem. Bom, já fechou com chave de ouro, gente. Não precisa falar mais nada. Então, a dica já ficou aí para que a gente, né, cuide de nós, para que a gente saiba dialogar também com as pessoas. Perfeito. E buscar esse equilíbrio, né? Até porque nesses tempos que nós estamos vivendo, o que tem mexido com as nossas emoções, com a nossa racionalidade, é muito intenso. Então, a gente precisa também se colocar diante de Deus e se cuidar, né? Exatamente. Se cuidar para que a gente consiga não só ficar saudável com a gente, mas também proporcionar relações saudáveis para as pessoas que estão conosco. É muito importante. Muito bem. Verônica, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Bem, gente. Que bênção. Foi muito bom. Bom, para quem quer acompanhar o seu trabalho, quer aí também ter uma consultoria, alguma coisa, deixa, por favor, os seus contatos para o pessoal falar contigo. Com certeza. Para quem quiser saber mais sobre atendimento clínico comigo, entrem lá no meu Instagram, @VeronicaPoncianoPsi.
Lá também tem o meu contato do WhatsApp, eu também posto bastante conteúdos legais lá no Instagram, abro caixinha de perguntas para vocês interagirem comigo. Então é a forma que eu encontrei assim de levar a psicologia para todo mundo. Então me acompanhem lá no Instagram que eu vou amar ter vocês comigo. Muito bem, muito obrigada, Verônica. Daqui a pouco a gente volta com mais MJ. Movimento Jovem.